A paz de Jesus, o amor de Maria, que Deus abençoe vocês. Sejam bem-vindos a mais um Espalhar Amor. É uma grande alegria ter você conosco. Que Deus te abençoe, que Deus te ilumine. Hoje nós vamos estudar sobre a virtude da piedade. É uma grande alegria ter você conosco. É uma grande alegria ter a sua presença aqui com a gente. Hoje, dia 1º de novembro, tá? O ano já está acabando, né? E nós estamos estudando as virtudes derivadas, tá? As virtudes derivadas. E nós vamos estudar a virtude da piedade. No vídeo passado nós estudamos a virtude da religião, né? E nós vamos agora estudar a virtude da piedade. Então, se você tem o livro Ser ou Não Ser Santo, eis a questão, você pode ir para a página 206. Ele vai nos dizer, ele vai começar definindo para a gente o que é a virtude da piedade. Ele vai dizer o seguinte: como virtude especial derivada da justiça, pode ser definida como um hábito sobrenatural que nos inclina a tributar aos pais, à pátria e a todos os que se relacionam com eles a honra e os serviços devidos. Então, este é o hábito, né? Esta é a virtude. É um hábito sobrenatural que nos inclina a tributar aos pais, à pátria e a todos que se relacionam com eles a honra e os serviços devidos. É isso que essa virtude se trata, tá? Às vezes a gente fala, nossa, você está rezando com tanta piedade. O que ela significa? Você está rezando com tanta honra. Você está rezando com tanta dedicação, tá? É nisso que significa. Mas a piedade em si, a virtude da piedade em si, se relaciona aos pais, à pátria e aos que se relacionam com esses dois. Ok? Deve-se distinguir o objeto material e o formal ou motivo. Tá? O objeto material dessa virtude se constitui de todos os atos de honra, reverência, serviço, ajuda material ou espiritual, tributados aos pais, à pátria e a todos os consanguíneos. Então, é uma honra, uma reverência que você vai estar dando aos pais, à pátria, aos parentes. Esse é o objeto material. Agora, o objeto formal, que é o motivo desses atos, é porque os pais e a pátria são princípios secundários de nosso ser e governância. Então, nós devemos dar essa reverência, essa honra, porque são um motivo secundário da nossa existência e também da nossa educação. Deus, como primeiro princípio de ambas as coisas, se deve ao culto especial que lhe tributamos na virtude da religião. Então, a Deus, nós temos ali o culto de devoção, de religião, né? Aos pais e à pátria, como princípios secundários, se lhes deve o culto especial da virtude da piedade. Aos consanguíneos se lhe deve também este mesmo culto, enquanto procedem de um tronco em comum e se refletem neles como os mesmos pais. Então é interessante que a gente possa entender o seguinte: os pais, né, não são o princípio fundamental da nossa vida, mas nós devemos a eles, aos pais, uma reverência, porque a partir deles Deus se utilizou para nos trazer ao mundo. Tá? Aqui no terceiro ponto, ele vai trazer para a gente os sujeitos. Ou seja, a quem se refere essa virtude. Então, a quem se refere? Ele vai dizer que, como acabamos de dizer, os sujeitos sobre os quais recai a virtude da piedade são 3. Os pais, a pátria e os consanguíneos. E aqui ele vai explicar para cada um deles quem são, o que eles fazem, tá? Os pais, aos quais se refere principalmente porque eles são, depois de Deus, os princípios de nosso ser, educação e governo. Ok, o que significa isso? Que os pais são a origem da nossa vida, aonde Deus fecunda o óvulo e o espermatozoide, né? Onde Deus faz com que surja vida a partir da contribuição dos pais, tá? Da nossa educação, porque é os pais que nos apresentam a Deus.
É os pais que nos conduz numa boa educação. E o governo, é os pais que nos vai direcionar a vida. Ok? Aí vem depois o segundo sujeito, a pátria. Porque também ela é, em certo sentido, princípio de nosso ser, educação e governo, enquanto proporciona aos pais, e por meio deles a nós, muitas coisas necessárias ou convenientes para isso. Então, a pátria, o nosso país, é, de certa forma, onde se proporciona todos os meios para que os pais realizem essa missão de gerar a vida, de educar o filho e governar o filho, né? de ajudar o filho a ter um governo, a ter um caminho. Tá? E os consanguíneos, porque mesmo que não sejam princípios de nosso ser e governo, neles estão representados, de algum modo, nossos próprios pais, já que todos procedemos de um mesmo tronco comum, de uma mesma linhagem familiar, e possuímos o mesmo sangue. Como disse Judá aos demais filhos de Jacó, que queriam matar a seu irmão José por inveja. Tá? Então, gente, o que está acontecendo? O que a gente precisa entender? A virtude da piedade é uma virtude que vai te conduzir a uma honra, um respeito aos pais, né? A ajudá-los quando eles têm necessidade, a ajudá-los nos seus trabalhos, a ajudá-los financeiramente caso necessário, a trabalhar com eles no sentido de ajudá-los, mas principalmente você tem uma obrigação espiritual para com seus pais. Para com a pátria que você nasceu, você tem também, em certo sentido, uma obrigação moral de ajudar a pátria, de salvar a pátria, de converter a pátria, né? De dar educação, de eleger um bom presidente para que conduza nos princípios da igreja, tá? De votar em leis boas e buscar vetar e não permitir leis ruins. Nós temos essa responsabilidade, nós temos essa missão. É algo penoso? Mas é algo que nós temos por obrigação de fazer. E ele vai dizer também pra gente o seguinte, pra gente encerrar a aula de hoje, que hoje vai ser bem curta, né? O livro aqui traz uma parte bem curta da virtude da piedade. Ele vai dizer o seguinte: por extensão, podem se considerar como parentes aqueles que formam uma mesma família espiritual. Por exemplo, os mesmos membros de uma ordem religiosa, que chamam pai comum ao fundador da mesma obra. Então, por exemplo, eu sou fundador de uma comunidade, né? Os membros da minha comunidade são como irmãos, porque eles partilham a mesma vida, eles partilham o mesmo carisma, eles partilham a mesma missão. Então, eles são como irmãos, como parentes, ok? Então, isso daqui é a formação de hoje. Eu queria agradecer você por estar aqui conosco. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e de curtir o vídeo. Nós vamos voltar semana que vem para dar a formação sobre a fortaleza, uma virtude muito, muito, muito forte. A gente vai falar sobre a fortaleza, né, as virtudes derivadas da fortaleza e as virtudes derivadas da temperança. Deus vai trazer muitas graças na sua vida.